Seja bem-vindo a mais um episódio do Tronocast Podcast. Eu, Deco Marquardt, e do meu lado é ele, Ricardo Barbie. Boa noite, Deco. Bom, boa noite pra você, bom dia, boa tarde. Eu não sei quando é que você tá ouvindo isso aí. Mais uma vez, a mente brilhante aqui do teu lado. Ah, muito brilhante. Brilhante, sempre brilhante. Sempre brilhante, né? Deco. E dessa vez... Aliás, da última vez que gravamos juntos, você estava com a camiseta do Anir, já falando do nosso próximo evento de 2 anos, que vai acontecer no dia 7 de junho. E no dia que eu venho com a camisa do Anir, você não vem. E pra ser justo, eu ainda te dei um pito porque tu não veio com a camisa. Exato. E hoje foi o contrário, né? Enfim. Mas é bom que a gente combina as coisas sempre com antecedência, então... Um WhatsApp resolveria esse problema, né, gente? Mas não aconteceu, tudo certo. Independente da comunicação, queremos convidar você a participar do nosso evento do dia 7 de junho, totalmente gratuito, Cado. Totalmente gratuito. Para passar uma tarde e uma noite maravilhosa, uma conferência. Vários preletores já convidados aí, que por enquanto tô deixando surpresa, mas já confirmados, gente legal aí, gente de nome, né? E vai ter um monte de coisa massa lá. Muita coisa legal, um momento de celebrar, da gente compartilhar juntos o que Deus fez através da história do Tronocast. Eu tenho certeza que você vai ser impactado com tudo que a gente vai viver naquele momento. Já vamos divulgar o link para inscrição? Link para inscrição já está aí. Se você que está nos acompanhando pelo YouTube, pode ver aí o link também no nosso Instagram, @Tronocast. Lá você tem na bio e pode clicar e se inscrever gratuitamente. Importante, Cado, as crianças também são bem-vindas. Bem-vindas. Ministração para as crianças de 2 a 10 anos durante todo o evento. É isso aí. Traga seu filho, não deixe ele em casa não. E venha prestigiar as mesas novas da nossa conferência Tronocast, ok? Aguardamos você dia 7/6. Mas, Deco, feito aqui a merchan do nosso evento, a gente tá aqui não é para falar do Tronocast 2 Years, né? Não, hoje temos mais um convidado especial e é muito legal, Cado, quando a gente conhece as histórias, né, das pessoas da região, né? Cara, e assim, como é bom ver o evangelho sendo relevante, né? O pastor Jonas estava aqui, né, anunciando ele então. Cara, ele falando assim, vai dando aquele brilho no olhar assim, porque se a igreja não é, a gente falou isso aqui, né? Se a igreja não é relevante no seu bairro, onde ela tá, para que serve uma igreja ali? Para a gente sentar no banco e esquentar? Né? Não é uma igreja que olha para dentro, né? Especialmente das coisas que acontecem dentro da igreja, mas que olha para fora e nos problemas que acontecem na sociedade, na comunidade, né? Então, por isso a importância de hoje do pastor Jonas Edson da Silva, que é pastor da Igreja Batista de Barreiros. Igreja Batista de Barreiros. E fundador do 7 de São José também. Conta pra gente toda essa sua história, né? Seja bem-vindo em primeiro lugar, uma honra recebê-lo aqui. É uma honra recebê-lo aqui, pastor. É um orgulho, como um crente, ver a atuação do evangelho fora das portas, das 4 paredes do templo. Né? Mas eu sei que o senhor vai contar um pouquinho da sua ideia e qual foi. Agora a gente quer ouvir quem é o senhor. Para quem não conhece o pastor Jonas, quem é esse cara que está aí? Então, um prazer estar aqui, viu, Deco, Ricardo? Muito obrigado pela oportunidade, não só de contar a história, dar o testemunho, que é o objetivo, né, de nos encontrarmos aqui, e também poder ser uma pessoa a compartilhar aquilo que Deus faz, aquilo que Deus realiza, como Ele nos chama, como chamou vocês para esse projeto, nos chamou para um projeto também semelhante, ainda que em uma outra área. Mas o mais incrível é você encontrar o que Deus está fazendo, para onde o rio está fluindo, né? Para onde ele corre, e a gente só precisa entrar dentro dele. Eu gosto muito da passagem lá de Ezequiel 47, onde ele tem uma visão do rio sagrado, um rio que brota, que nasce, né, no trono de Deus e vai correndo pela montanha. E o anjo do Senhor, que faz uma visita ao profeta Ezequiel, convida Ezequiel a entrar no rio. E Ezequiel entra no rio, as águas dão nos tornozelos e o anjo convida ele a caminhar mais um pouco, as águas vão dar nos joelhos e ele fala, não, ainda é pouco, caminha mais um pouco dentro do rio e as águas dão na cintura e ele fala, não, você pode caminhar um pouco mais. E ele mede mais 500 metros e Ezequiel diz assim, agora não dá pé, é um rio que tem que nadar. E eu creio muito nisso, né? Que o nosso convite, aquilo que se refere a nós, não só a mim, mas a vocês também, aqueles que estão nos ouvindo, para entrar no rio. O rio nunca para de fluir, o rio está sempre fluindo o tempo todo. Ele jorrava do trono como um chafariz. Então, o problema não é o rio fluir. O rio está sempre fluindo e continua fluindo e vai continuar fluindo até a volta de Cristo. O convite é se você entra ou não entra.
As águas estão ali. Né? Exatamente, as águas estão ali. E a hora que você entra, você sabe que as águas podem estar nos tornozelos, mas tem mais de Deus nesse rio, né? Tem mais para a gente aproveitar. E eu creio muito nisso. Eu sou pastor da Igreja Batista já há 36 anos. E ainda estou na minha primeira igreja. Que legal. Então, eu sou aqui de Florianópolis, nascido em Florianópolis. Opa, mais um raro igual a gente, né? Manezinho da ilha, morando em Floripa, olha aí. E recebi um chamado de Deus quando eu tinha 19 anos para ir para o Ministério Pastoral. Eu já namorava Thelma já há uns 4 anos, desde de 15, 16 anos, comecei a namorar com ela. E eu ia fazer, eu tinha feito o IFSC, né? A federal, e me formei em eletro, já estava trabalhando na área e estava me preparando para engenharia elétrica. E nesse caminho eu recebi um chamado de Deus para o ministério. Naquele culto na Igreja Batista, o pastor me convidou para recolher a oferta. E naquela época, antigamente, uma bandeja de prata se usava para recolher a oferta, né? Sim. E eu senti nitidamente Deus falando, eu não quero sua oferta, eu quero você na bandeja. Sim, e aí eu saí, não fiquei no culto, chorei um pouco lá fora. E depois, quando terminou o culto, eu compartilhei com a Thelma, minha namorada, de que Deus tinha me chamado para o ministério pastoral. Daí ela terminou o namoro. Quase 4 anos de namoro, ela falou, não é uma coisa que eu quero para a minha vida, não é algo que eu penso para a minha vida, ser esposa de pastor. E aí ela terminou o namoro. Mas o chamado foi muito forte. Eu senti bastante, né, ter terminado o namoro, mas não abri mão do chamado. E quando foi 1 ano depois, ela me procurou e disse que Deus tinha falado ao coração dela e que ela aceitava ir para a faculdade comigo, faculdade de teologia. Então eu noivei rápido. E aí eu fui para Curitiba, fiquei 1 ano lá na faculdade. No 2º ano da faculdade me casei e hoje já tenho 42 anos de casado. E graças a Deus pela vida da minha esposa, da Thelma, por tudo que ela representa na igreja, né? E pelo chamado que Deus também trouxe ao seu coração. Mas a primeira lição desse chamado é nunca troque Jesus por nada, por mais importante que seja. Mantenha-se sempre fiel ao chamado que Deus tem para a tua vida, que Deus de alguma forma vai trazer a honra, né? Ele vai honrar. E aconteceu isso comigo. Thelma também recebeu um chamado. E hoje somos casados há 42 anos, temos 2 filhos, Andressa e Rafael, e tenho um netinho já de 10 anos de idade, pela graça de Deus. E aí fui fazer faculdade de teologia em Curitiba, me formei lá. Quando eu me formei, voltei para ser pastor de jovens aqui no Estreito, da Igreja Batista do Estreito. Depois, a Igreja Batista de Barreiros ficou sem pastor, ela tinha 6 anos de fundação, e me convidou se eu não gostaria de assumir o pastorado lá. Então, eu tinha 27 anos e assumi o pastorado da Igreja Batista de Barreiros. E o nosso primeiro culto tinha 12 membros. Então, uma igreja bem pequenininha, lá no bairro de Barreiros, na rua São Pedro. E ali começamos o nosso trabalho. E hoje, pela graça de Deus, somos uma igreja de mais de 700 membros. Uma igreja muito relevante lá na comunidade, né? Pela maneira como Deus tem feito, tem realizado as coisas, e nós somos apenas instrumentos que Deus vai usando nesse tempo, nesse momento, para fazer a sua obra, pela graça de Deus. E quando, sabe, Deco e Ricardo, quando eu estava na faculdade, eu, ouvindo uma aula do professor Moisés, era uma aula de hebraico, e ele olhou para a turma assim, e ele falou, me diz uma coisa, se um dia a sua igreja fechar as portas, alguém vai sentir falta? E aquilo tocou demais em mim, sabe? Tocou demais no meu coração, foi como uma flecha. E naquele momento em sala de aula, lá com meus 20 anos, eu falei, Deus, se um dia o Senhor me der a oportunidade de pastorear uma igreja, eu quero que a comunidade sinta falta dela. Eu quero que a comunidade veja a importância que tem uma igreja no seu bairro. Eu assumi a Igreja Batista de Barreiros. 4 anos depois, nós começamos então o projeto do SET, é o Centro de Educação e Treinamento Esperança,
e já tem 31 anos de vida. Vai fazer 32 agora em julho. Então, qual é a nossa visão ministerial? Tudo que nós temos, todas as nossas salas, todas as nossas dependências, é utilizado a semana toda. Então, eu tenho, onde eu faço o ministério infantil no domingo, todas as salas, são 7 salas. Durante a semana eu tenho uma creche para 160 crianças carentes da nossa comunidade. Que legal. Então, essa creche atende crianças de 2 a 6 anos. Toda essa parte aí do ensino fundamental, nós atendemos na nossa igreja, convênio com a Prefeitura Municipal de São José. Onde eu celebro o culto, eu não tenho um templo, nós temos um ginásio, né? A gente chama de multiuso. Então, nós temos uma quadra poliesportiva e dá muito trabalho fazer o que a gente faz, porque toda sexta-feira monta todas as cadeiras, tudo, arruma tudo para o culto. Toda segunda-feira desmonta tudo. E aí tem escolinha de futsal, nós temos escolinha de jiu-jitsu, de judô. Então, é um espaço para ser utilizado durante a semana. O salão antigo da igreja, nós estamos num salão maior agora, o salão antigo da igreja é utilizado pelo posto de saúde para fazer reunião com os idosos, para fazer posto de vacinação, das campanhas de vacinação. E nós tivemos durante 22 anos um orfanato também para crianças abandonadas. Nós cuidamos de 480 bebês abandonados, de 0 a 6 anos aqui em São José. E, enfim, durante todo esse tempo, essa tem sido a nossa trajetória. E aí são muitos testemunhos, né, daquilo que Deus faz, daquilo que Deus realiza. Um dos mais incríveis assim que eu vivi, fui numa reunião na prefeitura, já tínhamos a creche. E a primeira dama, numa reunião com a gente, ela falou, olha, eu estou precisando urgente de um lugar para abrigar crianças abandonadas. Nós estamos tendo uma dificuldade de um espaço, de um lugar para abrigar essas crianças. E eu tinha um terreno que próximo da igreja, nos fundos da igreja, que daria para a gente construir um espaço. Aí eu chamei a liderança da igreja e falei, olha, tive numa reunião assim e tal, e eu creio que esse lugar aqui, esse espaço, nós podemos começar a construir, pensar em construir um orfanato, um abrigo, né? Um lugar de acolhimento. Uma casa lar, hoje se chama casa lar. E a igreja topou, nós tínhamos um pouco de dinheiro em caixa, era uma igreja ainda razoavelmente pequena, talvez em torno aí de uns 150 membros. Nós fizemos o alicerce, levantamos as paredes e acabou o dinheiro. Normal. Aí eu tinha o hábito, eu tinha o hábito, Ricardo, de ir lá e orar dentro daquela construção. Não tinha telhado, nada, passava a mão nas paredes, falei, Senhor, Deus, se o rio está fluindo aqui, né? Isso aqui é do Senhor, então te vira. O Senhor vai nos abençoar. Aí eu fui para Biguaçu, porque a Igreja Batista tem um acampamento ali em Biguaçu, o ABC. Um acampamento, agora hoje se chama Recanto. Acampamento Batista Catarinense. Para quem é da minha época, né? Tem 44, conhece como ABC. ABC, a minha também. E aí, eu estava aí na reunião e passei na frente de uma empresa que vocês conhecem, e eu senti, dirigindo o carro, eu senti desejo de entrar lá. Eu nunca tinha entrado lá, mas foi uma coisa muito forte. Eu falei, eu vou entrar. Daí entrei naquela empresa, estacionei o carro, entrei na recepção, falei, eu queria falar com o dono da empresa, o presidente da empresa, né? Porque quando se trata de projeto social, não adianta falar com as paquitas, você tem que falar com a Xuxa. Tem que ir na Xuxa, claro. Não adianta. E aí ela falou, olha, ele não está, e ele nem vem muito aqui na fábrica. O escritório da nossa empresa é na Rua Tenente Silveira, lá no centro de Floripa. Aí ela me deu o cartão dele. Eu tenho hoje uma placa com o nome dele lá bem na entrada do set, mas ele pede para preservar o nome dele. Mas ela me deu um cartão com o nome dele, eu fui para a minha reunião, e alguns dias depois eu fui lá na Rua Tenente Silveira. Entrei em um escritório assim chiquérrimo, uma empresa muito, muito grande, com filial aqui em São José, na realidade em Biguaçu, Curitiba e Aracaju. E aí eu me apresentei lá, falei que queria falar com ele. Ela disse assim para mim, olha, ele não está, a recepcionista, ele não está viajando, está em São Paulo. Eu peguei, na época se usava muito cartãozinho, né? Eu peguei um cartão meu, falei, por favor, entrega para ele
Diz que esteve aqui o pastor Jonas, que precisa muito conversar com ele. Mas eu até então não sabia quem era. E aí um dia eu estou lá na igreja, justamente na construção, estava de calção, com uma camiseta, numa escada. Todo eu sujo. sou formado em eletrotécnica, Ah, e daí eu estava passando lá, na realidade, umas mangueiras daquelas amarelas lá, né? Quebrando lá, passando umas mangueiras para futuramente fazer as instalações. Aí entrou um Volvo preto no pátio da igreja lá. Saiu um senhor de terno e gravata, assim, aproximadamente uns 60 anos. E aí ele falou assim, estou procurando Jonas. Eu falei, sou eu, só um minutinho. Eu de calção, ele de terno e gravata. Aí eu desci, ele falou, eu sou fulano de tal, o dono da empresa tal, da fábrica. Rapaz do céu, eu falei, nossa. Ele falou, soube que você esteve na fábrica em Biguaçu e você esteve no meu escritório. Eu quero saber o que você quer comigo. Eu falei, o senhor pode entrar? Eu disse, olha, eu não sei se o senhor vai acreditar ou não, mas eu estava em Cal e senti no meu coração um desejo de entrar na sua empresa. E eu não sei, mas eu creio que Deus tem alguma coisa entre eu e o senhor. E ele disse, olha, pastor, o senhor não me achou porque eu tenho um câncer. E eu fiz uma cirurgia muito delicada em São Paulo. E quando eu entrei para a sala de cirurgia, eu disse assim, Deus, se tu me livrar dessa, eu vou construir um orfanato. Aí, rapaz. Que lindo. Aí comecei a chorar. Ele dizia, não chora, pastor, não chora, pastor. Aí eu falei, o senhor pode vir aqui. Aí levei ele na construção. Eu já estou chorando aqui. Eu levei ele na construção. E ele falou, eu falei, aqui nós estamos construindo um orfanato. Ele falou, meu Deus, que coisa. Eu falei, ele falou, faz um orçamento para mim, de quanto você precisa para terminar essa obra. Faltava cobrir, rebocar, pintar. E ele foi embora, eu fiz um orçamento, fui numa loja de material de construção, fiz todo o orçamento, levei para ele lá na Tenente Silveira. Ele olhou e falou assim, posso te pagar isso aqui em 3 vezes? Empresário é Eu ótimo. chorei mais um tanto, né? Você pode pagar em 5, em 10. E esse homem, esse empresário, terminou a construção do orfanato. E nesse lugar, nós cuidamos de mais de 400 bebês. Ele está vivo ainda hoje, né? Ele já tem 80 e poucos anos. É uma pessoa que Deus colocou na minha vida para a gente fazer essa obra. E quando estava tudo pronto, nós chamamos o prefeito de São José para a inauguração, temos essas fotos lá. E ele inaugurou. E quando estava tudo pronto, ele falou, pastor, eu gostaria de ajudar a mobiliar. E esse homem, ele praticamente mobiliou toda a casa para a gente poder funcionar. Isso são coisas que não tem explicação. Isso não tem a ver com planejamento estratégico, entende? A gente precisa entender que a igreja, ela não é uma empresa. Uma igreja, ela precisa de organização, ela precisa de planejamento, ela precisa que as coisas sejam feitas com ordem, mas a igreja é uma agência do reino de Deus nessa terra. Nós precisamos ser sensíveis àquilo que Deus quer fazer e àquilo que Deus quer realizar. E durante esses 31 anos, nada nos tem faltado. Temos lutas, temos dificuldades. Hoje o SET tem 41 funcionários trabalhando lá, servindo, é muita gente. Já não é mais uma empresa pequena, é uma empresa de média, não é? Para cima. E o Senhor tem sido muito fiel. A pandemia trouxe muitos transtornos, né? De repente tudo fechou. E a gente vê como Deus supre, como o Senhor faz as coisas tão tremendas, tão incríveis. O nosso objetivo aqui é contar as histórias, né? Daquilo que Deus faz, daquilo que Deus realiza. E nos fundos da igreja tinha um terreno, uma chácara. E na sala dos jovens a gente sempre via a chacrinha lá. Os pezinhos de limão, de laranja, acerola, tinha bastante. E um dia o dono desse terreno, seu Osni, ele falou, pastor, o senhor quer comprar a chácara? Eu falei, eu quero, filho. Você não tem grana, mas eu quero, né? Eu quero. E naquela época, né? Hoje ele tem um outro terreno, mais ou menos do mesmo tamanho, e ele me ofereceu por 700 mil. Mas na época, esse terreno, ele pediu 120 mil. Isso era muito dinheiro. Muito dinheiro. Eu falei, o senhor me dá 6 meses para a gente orar por isso? Porque se eu não comprar em 6 meses, o senhor fica livre para vender para quem o senhor quiser. Não, pastor, sem problema, eu espero. Eu quero
quero vender para a igreja. Ele não era da igreja, mas ele sempre gostou muito da nossa igreja. E aí, lá naquele terreno, tinha uma pedra, né? E eu perguntei se a gente podia orar em cima da pedra. Então, de vez em quando, eu, alguns líderes da igreja, algumas pessoas iam lá orar em cima da pedra. Ficou a pedra da oração. Vamos lá na pedra da oração, vamos lá na pedra da oração. E um dia foi um engenheiro de Brasília conhecer o projeto social. Aí chegamos lá na tal janela, ele falou, pastor, esse terreno aí é incrível. Eu falei, olha, o homem quer vender. Ele ofereceu para a igreja e a gente quer comprar. Ele falou, puxa, pastor, eu vou ver o que eu posso fazer por vocês. E ele pegou o avião e foi embora para Brasília, ele tinha vindo para conhecer, queria implantar algo semelhante lá na igreja dele. E ele me mandou um e-mail. Pastor, nós temos aqui uma associação dos engenheiros aqui de Brasília e eles fazem alguns trabalhos bastante incríveis assim, em algumas regiões do Brasil. Eu apresentei aí a possibilidade da compra do terreno. O que o senhor quer fazer? Eu falei, eu quero construir um ginásio. Eu quero no domingo usar para culto e durante a semana quero usar para os projetos sociais. Ele falou, tá bom. Aí passaram assim, uns 3 meses. Ele mandou um e-mail. E o e-mail dizia assim, ó, vá ao Banco Itaú, agência 0730, que é aquela ali do Estreito, onde tem a pracinha ali, fica ali bem na esquina. Vá na agência do Banco Itaú 730 que a associação mandou lá uma doação para vocês. Aí eu peguei a Kombi lá do projeto e fui para lá. E no caminho eu fui pensando, se Deus mandar 5 mil, Deus está dando negócio. Se Deus mandar 10 mil, aí é sinal de Deus mesmo. Né? E o terreno era 120. Daí eu cheguei lá, me apresentei os documentos da instituição. A moça que me atendeu lá ficou vendo os papéis e tal. Daí ela imprimiu um papel e me entregou. Falou, ó, essa doação aqui está disponível para vocês. Era uma doação de 100 mil reais. 100 mil reais. Aí chorei de novo na frente dela. 1 milhão de reais hoje. Era muito dinheiro. E eu cheguei na igreja e falei, gente, nós temos 100 mil. É para a igreja criar vergonha na cara e levantar 20 mil, né? Porque o Senhor poderia dar tudo, mas tem que ter a participação da igreja. Treinar. Aí eu dei os 100 mil de entrada e dei um cheque para 6 meses. E daí só depois de 6 meses passaria a escritura, né? E assim nós fizemos. Nós compramos essa propriedade onde hoje tem o ginásio multiuso, né? Então, pela graça de Deus, vocês vão lá conhecer, estão sendo convidados, né? Nossos ouvintes aqui, os que acompanham o podcast, devem ir conhecer também essa instituição. E é muito assim do que Deus faz. Se eu falasse para você assim, olha, Deco, eu planejei tudo isso, cara, seria muito mentiroso. Muito mentiroso. Porque é muito do que Deus faz. Você só precisa colocar a sua vida à disposição, como você falou na questão de fazer o podcast. Coloca a vida à disposição e Deus vai usando você, Deus vai agindo através de você, vai abençoando pessoas através da sua vida. E esse é o grande segredo do reino. Quando o orgulho vem, a prepotência vem, não é? A gente perde todo o sentido do que é ser pobre de espírito, né? Jesus disse que a gente deveria ser pobre de espírito. Lá a expressão no grego é sem direito. Você não tem direito, você é alvo da graça de Jesus. Você é fruto de toda a misericórdia e graça de Deus sobre a sua vida. Então, quando você se aproxima de Cristo, se aproxima da cruz, quando você celebra na sua igreja a ceia do Senhor, era para você vir rastejando e falar, Senhor, muito obrigado porque não tenho nenhum direito. Eu entendi que eu sou alvo do teu amor e da tua graça. Aí você começa a entender o Evangelho e Deus começa a agir através da sua vida. Então, quando você se acha demais, você não é muito visto no céu, não. Mas quando você é humilde, você é visto no céu. E eu creio que esse é o grande segredo da gente viver essa vida cristã incrível e abençoadora. Então, quanto mais eu sou pastor e quanto mais os anos vão passando, eu tenho que dizer, sempre foi Deus. Agora, pastor, uma pergunta, né, que creio que tem tudo a ver com essa história.
como que vocês construíram uma liderança, né? Porque eu imagino que talvez Deus tenha colocado isso no coração da igreja, no teu coração, desse projeto. Porque eu vejo muitas igrejas, Cado, fechadas durante a semana, né? Um espaço ocioso, né? E vocês estão usando a igreja de vocês para um projeto como esse. Mas como é o dia a dia? Como é o envolvimento da liderança? Como os membros olham para isso, né? E como que tu lida com essas questões todas da comunidade? Se alguém se interessar, eu tenho uma palestra que eu tenho dado praticamente no Brasil inteiro, em igrejas, associações, faculdades, sobre igreja e comunidade. Eu baseio essa palestra no texto da multiplicação dos pães. Quando Jesus viu aquele povo que o seguia, ele teve compaixão das pessoas e os discípulos disseram: Senhor, manda essa turma embora aí para eles passarem nas aldeias e encontrarem alguma coisa para comer. Só lembrando do texto lá. E Jesus olhou para eles e falou: dá-lhes voz de comer. E quando Jesus falou isso, os discípulos disseram: Senhor, nem que nós tivéssemos 200 denários, a gente conseguiria dar de comer para tanta gente. Então, quando você fala em projeto social em igreja, duas coisas aparecem. Como vamos fazer e quanto isso vai custar? Ainda são as mesmas perguntas, desde a época de Jesus. Como a gente vai dar de comer para tanta gente? Muito bom. Diz o texto que eram quase 4.000 pessoas, talvez juntando as mulheres, talvez umas 9.000 pessoas. E quanto isso vai custar? Certo? E aí Jesus disse: ide e vejam aí o que tem. Aí encontraram um menino lá, o André encontrou um menino que tinha os pães e os peixinhos. Quando eles trouxeram para Jesus, Jesus falou o quê? O que eu vou fazer com isso? Não. Ele pegou os pães e os peixes, e a Bíblia diz que ele ergueu a mão e agradeceu e consagrou. Então, passar a consciência para a igreja que você não precisa ter estrutura, você só precisa ter os pãezinhos e os peixinhos e consagrar. Eu não comecei com 7 turmas de creche, eu comecei com uma. Ok? Eu não comecei cuidando de 400 crianças, comecei cuidando de uma, era o Antônio. Foi a primeira criança que nós cuidamos. E depois eu comecei tendo 2 funcionários, hoje tem 40. Então, o segredo é: pense grande e comece pequeno. Sonhe grande. Sonhe coisas grandes para você, para a sua vida, para o seu ministério, para a sua igreja. Mas na hora de começar, comece pequeno. Deus vai te honrar, vai te abençoar à medida que você vai consagrando. Segunda coisa que Jesus fez foi: divida o povo aí de 100 em 100, 50 em 50, manda eles sentarem na grama, certo? Organiza aí. Agora eu te pergunto, Ricardo, para comer o quê? Jesus já sabia, né? Mas o povo sentou para não saber, sabia o que ia vir. Consagra o que você tem e dê um passo de fé. Me espera. Dê um passo de fé. Mandar aquela turma toda, milhares de pessoas, sentar na grama, divididos em grupos organizados, sem ter comida, é um passo de fé. Ok? Então, muitas vezes, nós precisamos dar um passo de fé. Nós começamos a construir o orfanato, foi um passo de fé. A gente tinha pouquinho de dinheiro, Deus honrou. Deus operou milagre. Comprar o terreno, falei, eu quero. Mas eu não tinha dinheiro para comprar. E tantas outras coisas, certo? Vou dar um outro exemplo. Eu tinha 3 funcionários. Uma era a secretária da igreja, ok? Irmã Suzana. Uma era a professora do projeto, que eu comecei com uma turminha, que era a dona Rita. E a outra era a cozinheira, que a gente chamava ela de Vó Teresa. Era uma senhora, chamava de Vó Teresa. Eu chamei as 3 na minha sala e falei, gente, nós vamos encerrar o projeto, porque eu não tenho, a partir do mês que vem, de como pagar vocês. Então, isso era mais ou menos no mês de setembro. Eu não tenho como pagar vocês. Eu não quero assumir uma responsabilidade, porque eu não vou poder pagar vocês. Elas choraram na minha frente, as 3, e saíram da minha sala. Não deu uns 15, 20 minutos, elas voltaram. Pastor, a gente pode falar com você? Eu falei, claro. Elas disseram, pastor, nós conversamos aqui fora, e nós decidimos trabalhar de graça até dezembro, para o projeto não fechar. Tem certeza? Como é que vocês vão se manter? Não, pastor, a gente tem certeza. O senhor não precisa pagar para a gente outubro, novembro, dezembro. Ok? Tá bom. Ficaram assim. Um dia, conversando com esse empresário, que ajudou na construção, eu falei, olha, doutor, inclusive,
eu mandei as funcionárias embora e elas não foram embora porque disseram que vão trabalhar até dezembro de graça. Ele falou, quanto que elas ganham? Eu falei, essa ganha tanto, essa ganha tanto, essa ganha tanto. Ele pensou, chamou a secretária dele e falou, tá, deixa eu ver aqui alguma coisa. Saiu, conversou com ela, ele voltou e falou, eu vou pagar o salário delas por 2 anos, tá bom para você? Cara, eu cheguei lá na igreja, chamei as 3 e falei, olha, Deus honrou vocês. O nosso amigo aqui, ele vai pagar o salário de vocês por 2 anos. E 2 anos ele pagou o salário delas. Então, você precisa dar o... Não fui eu que dei passo de fé. Foram elas. Foram elas. Eu demiti elas. O passo de fé não foi meu. O passo de fé foi delas. A Rita já se aposentou no 7, trabalhando no 7. A Terezinha já se aposentou, a avó Tereza já se aposentou no 7. E a Suzana deu entrada o mês passado. Então, provavelmente, as 3 vão chegar a se aposentar no 7. Então, primeiro, consagre o que você tem. Segundo, dê passo de fé. Em terceiro lugar, você descobre algo tremendo no reino. Toda vez que você consagra o que tem, sobra mais para você. A matemática não fecha. Entendeu? Todos comeram e sobraram 12 cestos cheios. Um para cada discípulo ter que carregar e não esquecer. É verdade. Então, tem uma coisa que Deus falou no meu coração já há muitos anos. O Gabriel, que está aqui com a gente acompanhando, né? Nosso presidente lá, ele sabe disso. Alguns anos atrás, eu senti no coração o desejo de assumir um compromisso com Deus. Eu fiz isso com Deus. Toda vez que eu ganho uma camisa, eu dou uma camisa. Toda vez que eu ganho uma calça, eu dou uma calça. Toda vez que eu ganho um sapato, eu dou um sapato. Toda vez que eu ganho um relógio, eu dou um relógio. Toda vez que eu ganho alguma coisa, eu dou igual. É uma coisa que eu fiz com Deus. Resultado, eu só ando de roupa nova. Não tenho roupa velha guardada no guarda-roupa. Mas acontece assim. Teve um irmão da igreja que foi para a Itália. E aí ele viu um agasalho Yves Saint Laurent. Ele falou, é a cara do meu pastor. Que beleza. Ele trouxe para mim. O senhor tem cara de Yves Saint Laurent? Não. Cara de grife, coisa linda. Eu falei, cara, você tem certeza? Olha, eu sou pastor de uma igreja de bairro. Sim. Não, pastor, é para o senhor. Aí eu usei o agasalho lá, e quando eu usava o agasalho, eu não andava, eu desfilava. Sim, o senhor flutuava. Né? Eu flutuava. Aí um dia, rapaz, acho que um ano depois, eu ganhei um outro agasalho de uma lojinha lá do bairro. Daí a minha esposa falou, e aí, agora? E agora? Eu falei, agora eu vou dar o Yves Saint Laurent. Eu falei, não acredito. Eu falei, é meu compromisso com Deus. E aí chamei o irmão Alves, que é um irmão que capinava o nosso quintal lá. Falei, irmão, eu trouxe um presente para você. É, pastor, mas não, é para você. Deus me abençoou com outro agasalho e esse é seu. E essa história ele contou para um monte de gente lá, não é? E o que aconteceu? Não, pastor, aí um traz uma coisa, outro traz outra, outro traz outra. Por quê? Porque aquilo que você faz em compromisso a Deus, Deus sempre vai fazer abundar sobre a sua vida. Então, faça os seus compromissos com Deus, seja fiel com Ele. Ele vai te abençoar. Eu levei uma caravana da nossa igreja para São José dos Campos. Um treinamento lá na igreja da cidade. Uma igreja muito grande. Na saída, olha só que interessante. Na saída, um irmão me aproximou de mim. Eu estava botando as malas no bagageiro do ônibus. E falou, pastor, eu não posso ir na viagem, mas eu trouxe uma oferta para você. Aí ele pegou e botou um dinheiro no meu bolso. Pastor, quando ganha oferta, vê quanto é que é, né? Quanto é que não é, não sabe, né? Aquela olhadinha. Dá uma olhadinha. Daí eu fui no cantinho, lá olhei, tinha 2 notas de R$50. Ele me deu R$100. Aí sentei do lado de um irmão no ônibus, o irmão começou a conversar comigo e falou assim, pastor, eu estou vindo nessa viagem pela fé. Quando o senhor desafiou quem quisesse ir na viagem para vir, eu estou vindo pela fé. Eu falei, olha, eu ganhei uma oferta de R$100 e eu vou dar metade para você. Ô, pastor, meu Deus, Deus honra e tal. Peguei R$50, dei para ele, fiquei com 50 no bolso. Agora o que eu vou contar para vocês agora, eu só fiquei sabendo depois. Quando cheguei lá em São José dos Campos, eu descobri um negócio. Esse irmão que ganhou 50, durante a viagem, percebeu que um irmão estava mais ralado que ele. E ele falou assim, o pastor Jonas ganhou R$100, me deu 50 e eu vou dar 25 para você.
Esse irmão que ganhou os 25 ficou hospedado na casa de um japonês lá. Eu estava na fila do almoço, esperando para chegar minha vez de almoçar. Veio o japonês. Pastor Jonas, soube de uma história aí. Nossa, fiquei emocionado. Falei, o que foi? O que aconteceu aí na caravana de vocês? Que coisa maravilhosa. Uma oferta para o senhor. Botou uma oferta no meu bolso. Quanto é que é? Quanto é que não é? Ficou lá na fila. Né? Quanto é que eu tinha dado? 50. Ele me deu R$100 de novo. Me deu o dobro do que eu tinha dado. Eu pensei, por que eu não dei o 100 todo? Podia ter dado 200, né? Pô, esse investimento tá ótimo. Então, você me perguntou como a igreja vê. A igreja olha para o projeto social através daquelas pessoas que têm o dom de misericórdia. Você não pode querer que no projeto social da igreja todo mundo se envolva. Tem o pessoal da música, tem o pessoal da oração, tem o pessoal do evangelismo, tem o pessoal da administração e tem o pessoal da área social. Tem o pessoal que tem dom de misericórdia. Essa turma que tem o dom de misericórdia é a turma que toca o projeto social. Então, se eu ficar achando assim, não, Deco vem, mas Ricardo não vem, Ricardo só quer saber lá de tocar, o Ricardo não participa, uma visão errada de olhar para a igreja. Eu preciso olhar para a igreja como um lugar onde os dons são exercidos, onde o corpo funciona. Né? E cada membro tem uma função. Cada membro a sua função. Daí você normalmente vê assim, poxa, por que lá no Ministério de Oração lá tem 20? Pois é, cara, aqueles 20 sustentam a igreja. Não é, Deco? Eu tenho Ministério de Oração na minha igreja. Aquela turma lá sustenta a igreja. Aquela turma lá, eles oram por todos os ministérios, por todos os pastores, todas as faixas etárias. E eles vão para lá às 7 horas da manhã no domingo. Mas 4 da tarde já vai o pessoal do louvor. 5 da tarde já estão lá. Pessoal do som, multimídia, louvor. Mas não é para a igreja toda. Nem todo mundo tem disposição de ir para 4 horas da tarde para a igreja. E nem todo mundo canta bem, né? E nem todo mundo canta bem. Né? Eu sou um exemplo disso. Aí tem na igreja essa turma que é apaixonada pela área social. Então, se você tiver essa visão correta, vai funcionar. Agora, se você ficar reclamando, poxa, essa igreja tem 700 membros, vem 50 aqui para trabalhar no projeto, vem 50 para cuidar das crianças, não vai funcionar. Nenhuma área na sua igreja vai funcionar. Você vai estar sempre reclamando de todo mundo. Por quê? Você perdeu a visão de olhar para o corpo, de olhar para as pessoas trabalhando nas mais diversas áreas. Eu fiz um casamento e naquele casamento Deus mandou toda a chuva do céu. Dava para ouvir chuva em cima. Eu de terno e gravata, minha mulher de longo, todo mundo bem vestido. Terminou o casamento, entrou um irmão. Molhado, um pinto d'água. Ensopado. Aí eu falei, o nome dele é Edinho. Edinho, o que aconteceu, filho? Ele falou, pastor, hoje era o meu dia de cuidar do estacionamento dos carros. Eu, na hora, assim, no impulso, eu dei um abraço nele, eu até molhei meu terno, e eu falei no ouvido dele, hoje Deus viu muito mais você do que me viu. É ou não é? Quem serviu mais, se é que existe isso? Ok? Então a gente precisa olhar para o corpo, falar, nossa, que maravilha esse louvor, que maravilhosa essa banda. Nossa, o coral hoje estava maravilhoso, mas olhar lá no estacionamento e ver, nossa, que coisa incrível que esses caras fazem. Ficar 2 horas aqui na chuva. Às vezes eles parecem uns ninjas, sabe? Dia de vento, aquele vento sul na orelha. Ele fica só um ninja assim. Eu digo, rapaz, vocês parecem uns ninjas. Passou só para suportar aqui. Então a gente tem que olhar, isso é o corpo funcionando. E aí você vê durante a semana pessoas lá trabalhando, ajudando, servindo. Hoje mesmo tinha um grupo de mulheres lá reciclando roupas, né? Irmãs da igreja. A gente tem um brechó permanente lá, né? Abre todos os dias. E eu não tenho funcionários lá. Lá é um grupo de voluntários. Cada dia 3, 4 mulheres trabalham lá, né? Tem um menino lá que cuida do caixa, é um bolsista, e o restante é tudo voluntário. Então, se você tem uma visão correta, vai funcionar, ok? Sempre vai ter pessoas na igreja fazendo isso. Aí tem aquela turma do evangelismo, né? Sabe aquela turma que evangeliza até poste? Num ponto de ônibus. Cara, não adianta pegar um cara que
de repente é um cara da adoração, que ele sabe tocar muito bem lá a sua guitarra, mas ele não consegue abrir a boca para falar absolutamente nada. Ele não é porque você vai brigar com ele porque ele não está lá no evangelismo. Não, gente, apoia a turma do evangelismo. Faz com que esse negócio aconteça com essa turma que tem o dom para isso. E assim é na área social também. Uhum. E como que lida com essas lideranças, né? Qual é o momento do pastor com essas lideranças? É individual? É um tempo conjunto? Como é que tu pastoreia esses grupos? Vou ser bem sincero com você. Nossa igreja, ela teve um crescimento grande nos últimos anos. E depois da pandemia, acho que a pandemia foi 19, 20 ali, 21, 22, 23, a gente ficou um pouco perdido com tanta gente nova na igreja. Então, do ano passado para cá, nós formatamos o discipulado na igreja. Então, nós temos hoje nos adolescentes, nos jovens, nos homens, nas mulheres, grupos de discipulado. Então, nesses grupos de discipulado, nós conseguimos pastorear essa turma. No trabalho social, a gente faz muito trabalho assim mais específico com cursos nessa área. Treinamento mais profissional, por exemplo, o pessoal da cozinha, a gente chama nutricionista para dar treinamento para elas, né? Porque é uma coisa mais técnica. Pastor, mas só uma dúvida, o povo que trabalha hoje no social, no SET, são membros da igreja ou são funcionários contratados? Tem de tudo? De tudo. De tudo. Mas tem funcionários que são membros da igreja, tá. E tem funcionários que não são membros da igreja. Tá. E tem trabalho voluntário da igreja também? Lá, se não tivesse trabalho voluntário. Nós organizamos a Festa da Esperança. Normalmente nós temos 270 voluntários para poder fazer a festa funcionar, sábado e domingo, que é o dinheiro que a gente arrecada para pagar o 13º e as férias final do ano. Então sempre no mês de outubro, vai fazer 25 agora, né? Vai ser 25 anos seguidos aí de Festa da Esperança. Nós temos 270, 260, 270 voluntários normalmente para fazer a festa funcionar. Então é muita gente trabalhando. Só que isso é uma coisa pontual. Agora tem aqueles que, por exemplo, essas mulheres de terça-feira, elas estão lá toda terça-feira, servindo, ok? As mulheres do brechó, elas cumprem a escala bem tranquilamente, né? E aí tem aquelas que vão participar lá. E além disso, tem um outro projeto da igreja, do SET, que nós recebemos lá os apenados, né? Naqueles que a justiça condena a pagar horas. Trabalho voluntário. Horas em trabalho voluntário, em trabalho social. Então tem gente que pega 20 horas, tem gente que pega 100 horas, tem gente que pega 500 horas. Tem gente que fica lá 6 meses, 7 meses trabalhando. Então essas pessoas a gente também coloca para ajudar. A gente faz uma entrevista, conversa com ela. O cara brigou no trânsito, brigou com o vizinho, sonegou imposto de renda. Então esse cara vai prestar serviço social. O cara que sonegou imposto é 500 horas, né? O cara que brigou o vizinho é 2 horinhas só. Ele vai trabalhar lá e vai servir, né? E é uma bênção também. A gente tem tido bons profissionais. Gente que, o que você faz, né? Eu briguei no trânsito, eu sou pedreiro. Falei, cara, Deus te mandou para cá. Nós temos um negócio para fazer aqui e tal. E ele trabalha lá. Teve uma coisa bem legal, teve um cara que fazia serviço de palhaço, ele trabalhava como palhaço. Sim. E andou brigando com um vizinho lá, ele falou, cara, você vai vir trabalhar de palhaço aqui. Vinha lá, botava fantasia de palhaço e ficava 2 horas na instituição brincando com as crianças, né? Enfim, nas mais diversas áreas, gente trabalhando e servindo, é outra coisa bacana que acontece lá também durante a semana. Pastor, eu fiquei curioso, com o resultado, o senhor tem algum testemunho, algum exemplo que o senhor possa compartilhar, né? Porque às vezes Sim. essas coisas de crianças tal, a gente não pode falar muito, mas assim, de alguém que passou por ali e hoje, sei lá, se ajeitou na vida. Muitos. Né? Muitos. Eu imagino a quantidade, né? 400 e poucos crianças, o senhor falou. Enfim, tem algum exemplo que o senhor queira citar? Nós temos um menino que nós cuidamos dele, está fazendo medicina em Portugal. Ele mandou uma foto lá da faculdade, à frente da faculdade, né? O ano retrasado eu trouxe um menino que a gente cuidou lá, ele fez música e ele hoje é professor de música em São Paulo e dos bons, né? Um professor de música dos bons. Ele trabalha numa escola lá muito grande em São Paulo e nós trouxemos ele e ele cantou na igreja, né? Fez uma participação, era aniversário de 30 anos da instituição. Nós trouxemos ele foi muito bacana vê-lo, né? Foi emocionante vê-lo ali.
e vários outros. Domingo passado, eu acho que eu apresentei a menina Gabriela, que ela foi criança na instituição e agora está na igreja. Aí eu chamei na frente, falei, essa menina aqui, ela foi criança aqui na creche e agora está frequentando a igreja. Então tem muitas histórias muito boas, muito bonitas. E como o Sete já tem 30 anos, hoje eu tenho crianças do Sete trazendo seus filhos. Sim. Entendeu? Ela falou, pastor, você lembra de mim? Eu falo, olha, seu rosto é familiar. Eu falei, pois é. Mas tem umas 15 rugas a mais aí, né? eu fui criança aqui no Sete, agora consegui vaga para minha filhinha, para o meu filhinho. Legal. Então isso é muito bacana também de ver. Né? Como que o senhor se sente vendo isso? Porque assim, a gente sabe que é a obra do Senhor, né? Mas, enfim, eu costumo falar isso aqui, né, Deco? O Deco já vai sabe até o que eu vou falar. Eu sinto muito orgulho, enfim, eu fico muito feliz de ver pessoas simples, simplesmente obedecendo. E o que Deus faz, Deco, com o cara que se coloca na frente dele e diz assim, ok, eu tô aqui. O que tu tem para oferecer? Nada. É uma igreja... Eu tenho uma igreja com 12 pessoas, cara. E olha só o que Deus faz. Que massa. Eu fico muito feliz. Dá pra ver e sentir que o modus operandi do Espírito Santo é sempre esse. É esse. Cara, o rio não para de todo fluir. poder, né? Todo o poder do universo está aqui à disposição para fazer o reino de Deus crescer. Tu quer? O rio tá... A analogia do rio é perfeita. O rio não para de correr. Cara, o Ezequiel fala que o rio jorrava no trono sem parar. Pode crer. E onde ele passava, transformava a terra seca, né? Nasciam árvores, as pessoas podiam comer dos frutos e usar as folhas como remédio. Ok? Então, ele está fluindo no mundo inteiro. Deus está fazendo seus milagres no mundo inteiro. Por que não fazer aqui? Por que não fazer na sua vida? Okay? Por que não fazer lá na nossa igreja? O rio está acontecendo. E assim, eu sou de uma família bastante humilde. Okay? Meu pai já era um evangelista. Eu fui desde criança nas congregações aí para trabalhar junto com ele. E ele criou 5 filhos. Minha mãe faleceu cedo. Aí ele casou novamente, tive mais 2 filhos. Ele teve mais 2 filhos. Então nós somos em 7 irmãos, de uma família simples, mas ele levou toda a família a Cristo, né? E damos graças a Deus por isso. Eu trabalhei fora, meus primeiros 4 anos de ministério pastoral, trabalhando fora, que 12 pessoas, né? Eu já tinha minha filha. Não tinha como a igreja sustentar. Então, fui trabalhar fora e trabalhei numa empresa de telecomunicações, aqui em São José. E, graças a Deus, cresci lá dentro, me tornei gerente administrativo, e um salário razoável, e cuidando da igreja pequenininha. E senti de Deus de deixar o trabalho e ficar só na igreja. E 4 meses depois eu falei com a diretoria, voltei a trabalhar, voltei lá na mesma empresa, falei com o meu patrão, o nome dele é José Carlos. Eu falei, José, tem chance de eu voltar? Ele falou, agora, se você quiser voltar, as portas estão abertas para você. E aí eu voltei, e ele me colocou como gerente, já me conhecia, né? Me colocou como gerente, e eu cresci muito lá dentro. Nós tínhamos 8 filiais aqui no estado. Só que aí a igreja começou a 50 membros, 70 membros, né? 80 membros. Eu já estava 4 anos pastoreando a igreja. E aí começa a bater a pior dúvida que você tem na mente, que é você ter esposa e uma filha pequena. Já estávamos pensando no segundo filho, largar tudo isso para viver da igreja. Eu falei, já tentei, faltou leite em casa. Então, aí me convidaram para fazer uma conferência em Curitiba. Eu fui para Curitiba, preguei sábado à noite, domingo de manhã e domingo à noite. Mas no domingo de manhã, antes da pregação, o pastor me levou na sala dele, perguntou como é que eu estava e tal, e eu contei para ele que eu estava nessa dúvida, né? Igreja já precisando de um pastor de tempo integral, e eu trabalhando, mas eu não conseguia decidir. Chegava em casa, olhava para a Thelma e olhava para a Andressa, minha filha, eu falei, como é que eu vou largar meu emprego? A Andressa estava em escola particular, tudo. E aí ele falou, eu posso orar por ti? Eu falei, claro. Rapaz, aí ele começou a orar por mim, e aí eu desabei a chorar. E eu falei, tá bom, Deus, eu saio. Aí eu voltei, segunda-feira cheguei no trabalho e pedi demissão. Daí o Zé falou, meu patrão, né, Zé Carlos,
Não, você vai ficar. Eu falei, não, é uma coisa que Deus tocou no meu coração. Daí ele pagou todos os meus direitos, tudo aquilo que eu tinha direito, ele pagou para mim. E aí eu fui trabalhar de tempo integral na igreja. E estou lá até hoje, né? Mas é uma coisa muito difícil de decidir, mas precisa dar esse passo de fé que a gente estava comentando. A hora que você dá o passo de fé, Deus vai honrar você. Okay? Amém. Glória a Deus por isso, né? É muito legal, pastor Jonas, ver a relevância de uma coisa simples que Deus coloca no coração dentro de uma comunidade como vocês estão fazendo, né? E o Cado perguntou um pouquinho, eu queria explorar a pergunta dele, quais são os sonhos, né? O que ainda arde nesse coração do pastor? Pô, eu ia perguntar isso, cara. Show. Tamo junto. Isso aí, o senhor falou, né? Sonhe alto, né? Sim. Enfim, pense grande, comece pequeno. E o que o senhor ainda pensa de grande? Eu sempre acredito que Deus vai fazer uma coisa que nunca fez. Eu sempre acredito, e falo para a igreja isso. Hoje, nós, nesses 30 e poucos anos, nós construímos 5 prédios. Vocês vão conhecer quando vocês forem lá. Então, 5 prédios foram construídos onde abriga tudo isso que a gente realiza lá. Onde tem todo esse pessoal trabalhando, ok? Eu tô curioso para conhecer, não tá? Não, vai ser uma alegria vocês irem lá. Eu vou ter as 2 próximas semanas de viagem de serviço, tá mandando daqui a 3 semanas, quarta-feira à tarde eu tô lá. Manda um recadinho para mim lá e vai ser um prazer. Vamos tomar um café junto lá, conversar mais um pouco. E eu tenho esse sonho de aguardar o que Deus vai fazer. Então, veja bem, o pastor Jonas aceitou, isso é um testemunho para quem está ouvindo aí, quem tem chamado pastoral. Pastor Jonas aceita o convite para ser pastor de uma igreja de 12 pessoas. Desse bairro, dessa igreja de 12 pastores, eu já visitei 4 continentes, eu já preguei em outros países. Já usou agasalho da Iva Salarran? Eu sou cidadão honorário de São José. Eu tenho medalha de honra da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina. Mas o grande sonho da minha vida, um dia é o anjo dizer, servo bom e fiel, entra no gozo do teu Senhor. Ok? Se você tem essa perspectiva de vida e ministerial, cara, Deus tem muita coisa ainda para fazer na sua vida. Ok? E o desejo da nossa igreja hoje é colocar toda a igreja no discipulado. Então nós estamos trabalhando bastante, caminhando bastante nessa direção. Nós já estamos começando com o discipulado desde as crianças. Então crianças, juniores, adolescentes, pequenos grupos, os adolescentes e os jovens já estão no 1 a 1 também. O desejo nosso é que a gente não tenha membros, né, mas discípulos de Jesus. Amém. E isso é um desafio muito grande para uma igreja que ficou uns 4 anos um pouco perdida no crescimento. Entendeu? A gente não acompanhou o crescimento da igreja. Esse cuidado do povão. Isso, exatamente. Então, é o que nós estamos fazendo agora, acompanhando. Eu creio que mais alguns meses aí nós vamos ter que fazer o segundo culto no domingo também. Porque, à noite, né? Sim. Porque muitas pessoas já estão indo embora, ficam lá uma meia hora em pé, não conseguem, aí acabam indo embora. Então é uma conversa que nós já estamos tendo de ter o segundo culto lá. Então não importa qual é o chamado que Deus tem para a sua vida, você precisa só ter certeza que é um chamado. Tinha um cara, agricultor, servo de Deus, plantando lá a sua agricultura, ele estava preparando a terra e ele falou, Deus, me dá uma visão do que o Senhor tem para a minha vida. Eu quero que o Senhor fale comigo. E aí ele olhou para o céu e viu as nuvens se mexendo lá e fez um V, um P e um B. Aí ele chamou o pastor dele lá no domingo e falou, pastor, estava orando lá no campo, preparando a terra, pedi para Deus se revelar para mim, olhei para o céu e vi um V, um P e um B. E eu sei, pastor, vai para a Bolívia. Eu vou largar tudo e vou para a Bolívia. Aí o pastor orou por ele e falou, olha, VPB significa vai plantar batata. É o que Deus tem para a sua vida. Então, às vezes, a gente não entende o chamado. Você precisa ter certeza do chamado. É um chamado?
Seja por que for, é um chamado. Se você tem convicção de que é um chamado de Deus, Deus deu paz ao seu coração, é um chamado. Então não importa a dificuldade, a luta, o tamanho, entende? Você precisa crer que Deus está te chamando para aquilo ali e Ele vai te honrar e vai te usar, não é? Vai te abençoar. Eu falei para esse menino aí, ele tem 19 anos. 18 anos, Gabriel. Teve eleição da diretoria do SET semana passada e votaram nele para presidente. Olha aí. Ele é o presidente da instituição, tem 18 anos. E agora, pastor? Eu falei, agora te vira. Agora você precisa confiar que Deus vai usar você. Isso aí. Seja humilde, falei para ele, seja humilde, mantenha o seu coração ensinável, que Deus vai usar você para fazer a obra. Davi foi ungido rei, escolhido. Exatamente. Moleque, menos que tu. Ó, vamos pegar aí, você vai falando aí, eu me empolgo aqui. Mas vamos pegar o caso do Davi. O pai dele não chamou ele. Não, concorda comigo? Não, nem chama lá, o Samuel nem chegou. Nem acreditava. Samuel chegou, chama teus Chamou filhos todos, aí que Deus vai ungir um dos teus filhos. Aí o pai dele não chama ele. Unge um por um lá, e o Samuel falou, tem mais alguém? Tem um menino lá que está cuidando das ovelhas, meu filho caçula, então chama ele. Ok? Daí ele vai para a guerra, levar o lanchinho lá para os irmãos, e ele fala, eu vou lutar contra esse cara. Não tem ninguém aí? Ele falou, não, então eu vou. O Davi não acreditou nele. O Saul não acreditou nele. Vestiu ele de armadilha. Não, você não e tal. Ele falou assim, eu já matei um urso e um leão. O mesmo Deus que me ajudou vai me ajudar. Tá bom, então toma a minha armadura. Pelo menos não vai sentir tanto porrete que o Golias vai te dar. Sim. Mas não deu certo. Aí o chefe da guarda, eu acho que era Abner o nome dele, o chefe da guarda não conhecia ele. Porque o Saul perguntou, quem é esse menino? E ele falou, não sei. Então, o pai não acreditou nele, o Saul não acreditou nele e o capitão do exército não acreditou nele. Mas Deus acreditou nele. Então, isso é muito interessante. Não importa quem está acreditando em você. O importa é se você tem convicção de chamado. Que eu vejo, inclusive, alguns pastores, você vai ficando mais velho e começa a dar aula para os pastores. Então, eu vejo que alguns meninos, alguns jovens, eles recebem um assovio, comem um pirão d'água com linguiça frita aí, recebem um chamado de pastoreio, né? Mas quando tem uma turminha aí que tem convicção de chamado, aí é bonito de ver. Nossa, demais. Para qualquer área na igreja, né? Pastor, o nosso papo tá bom, mas a gente está chegando aqui no tempo. E, Deco, se a gente ficar mais 1 hora aqui com esse homem... Esse papo tá maravilhoso, né? 1 hora de testemunho, cara. Glória a Deus pela sua vida. Obrigado. Amém. Obrigado pela essa oportunidade de ouvir isso tudo. Amém. Obrigado. Muito bom estar aqui, viu? Vocês são demais. Eu peço a Deus que vocês tenham vida longa aí. Amém. E eu espero que... Espero não, eu tenho essa convicção de que as suas palavras, os seus testemunhos... vão aí ecoar pela rede muitos anos até. Amém. E às vezes, talvez a gente nem esteja mais aqui, mas estará lá. Amém. E aí pessoas podem ser impactadas com isso. Amém, ainda, né? Com certeza serão. Pastor, aquela câmera lá, se quiser deixar um recado para todo mundo, fala aí do ministério, quem quiser, né, conhecer o projeto, quem quiser conhecer a igreja. Isso, olha, se você quiser conhecer o SET, Centro de Educação e Treinamento de Esperança, na rua São Pedro, 1847. Entra na rua São Pedro, ali no bairro Areias, a penúltima construção lá é a nossa do SET, tá bom? Funciona todos os dias e vá conhecer nossas crianças, nos ajude também. Se você quiser, né, pergunte aí, nós vamos fornecer o endereço, o Pix da conta para você ajudar a manter essas crianças, manter o projeto social. Mas o mais legal seria conhecer você lá no SET através de uma visita. E se Deus tem um chamado para a sua vida, não importa a sua idade, confie, confirme no seu coração esse chamado de Deus e acredite que Deus vai honrar você. Amém. Muito bom. Que honra. Cara, eu comecei, então hoje você termina. Cara, pastor, muito obrigado. Amém. Mais uma vez. Prazer, mais uma vez poder estar aqui. Obrigado, pastor. Gente, se eu falar mais alguma coisa depois que esse homem falou, eu vou estragar. Então, só peço isso. Se você achou esse conteúdo relevante, multiplique o que a gente ouviu aqui, tá? Compartilhe aí nas redes sociais para os seus amigos aí. Muito obrigado, Deus te abençoe. Eu acho que está dito o que tinha que ter dito aqui. Obrigado, Gabriel. Obrigado, Renata. Obrigado, valeu, gente. Você que nos acompanhou também. Um abraço. Valeu, obrigado. Tchau.